Livro dos Jubileus, capítulo 10, Sedução dos netos de Noé pelos espíritos malignos. A oração de Noé. O príncipe Mastema. A morte de Noé. E na terceira semana deste jubileu 1632-1638, demônios imundos começaram a seduzir e desviar os filhos dos filhos de Noé, e a fazê-los errar e a destruí-los. E os filhos de Noé vieram a Noé, seu pai, e lhe contaram a respeito dos demônios que estavam seduzindo, desviando e cegando e matando seus netos. A oração de Noé. E ele, Noé, orou diante do Altíssimo seu Criador e disse: Altíssimo dos espíritos de toda a carne, que mostrou misericórdia a mim e salvou a mim e a meus filhos das águas do dilúvio, e não me fez perecer como fez aos filhos da perdição. Porque sua graça tem sido grande para mim, e grande tem sido tua misericórdia a minha alma vida. Permita que sua graça alcance meus filhos, e não permita que espíritos maus os governem de modo que os destruam da terra. Mas abençoe a mim e a meus filhos, de modo que nós possamos multiplicar e encher a terra. E tu sabes como teus guardiões, os pais desses espíritos, agiram em meus dias. E para esses espíritos que estão vivos, prende-os e os detenha rapidamente no lugar da condenação, e não permita que eles tragam destruição aos filhos de teu servo, meu Altíssimo. Porque esses espíritos dos guardiões são malignos e criados para destruir. Não permita que eles governem sobre os espíritos dos vivos, porque somente tu pode exercer domínio sobre eles. E não os permita que tenha poder sobre os filhos dos justos de agora e para sempre. E o Altíssimo nosso Criador nos mandou que prendesse a todos. Réplica de Satanás. E o chefe dos espíritos, Mastema, Satanás, veio e disse: Altíssimo Criador, permita que alguns deles permaneçam diante de mim, e permita que eles escutem a minha voz, e façam tudo o que eu disser a eles. Porque se nenhum deles for deixado para mim, eu não serei capaz de executar o poder de minha vontade nos filhos dos homens. Porque eles são para a corrupção e desviados de meu julgamento, porque grande é a maldade dos filhos dos homens. E ele, o Altíssimo, disse: Deixem que a 10ª parte deles permaneçam diante dele, e que 9 partes desçam ao lugar da condenação. E um de nós anjos, ele ordenou, que deveríamos ensinar Noé toda a medicina deles. Porque ele sabia que eles não andariam em retidão, nem lutariam na justiça. E nós fizemos conforme todas as palavras dele. Todos os perversos e malignos nós prendemos no lugar da condenação, e a 10ª parte deles nós deixamos para que se sujeitem a Satanás na terra. E nós explicamos a Noé todas as medicinas de suas doenças, junto com as seduções deles, como ele poderia curá-los com ervas da terra. E Noé anotou todas as coisas no livro do modo como nós o instruímos a respeito de cada tipo de medicina. Assim os espíritos malignos foram impedidos de ferir matar os filhos de Noé. E ele deu tudo o que ele havia escrito a Shem, seu filho mais velho, porque ele o amava muitíssimo mais que todos os seus demais filhos. A morte de Noé. E Noé dormiu com seus pais e foi sepultado no Monte Lubar na terra de Ararat. 950 anos ele completou em sua vida, 19 jubileus, 2 semanas e 5 anos. 1659 ele que em sua vida superou em justiça todos os filhos dos homens, salvo Enoque por sua justiça, que era perfeito. Porque Enoque foi criado para o trabalho de testemunhar para as gerações do mundo, de modo que ele deve contar as ações de geração em geração, até o dia do julgamento. A Torre de Babel, a confusão dos idiomas. E no 33º jubileu, no primeiro ano da segunda semana 1625 Ampeleg tomou para si uma esposa cujo nome era Lomna, a filha de Senar. E ela deu à luz a um filho no 4º ano dessa semana 1628 e ele o chamou pelo nome de Reu, porque ele disse: Eis que os filhos dos homens se tornaram maus pelo propósito maligno de construírem para si mesmos uma cidade e uma torre na terra de Shinar. Porque eles partiram da terra de Ararat para leste para Shinar. Porque em seus dias eles construíram a cidade e a torre dizendo: Vamos, por meio dela subiremos até o céu. E eles começaram a construir, e na 4ª semana eles fizeram tijolos com fogo, e os tijolos lhes serviam como pedras, e o barro com o qual eles cimentaram os tijolos unidos era asfalto que provém do mar, e das fontes das águas na terra de Shinar.
e eles construíram. Por 43 anos 1645-1688, eles estavam construindo a torre. Sua largura era 203 tijolos, e a altura, de um tijolo, era 1/3. Sua altura somava 5.433 côvados e 2 palmos, e a extensão de um muro era 3 estádios, e a do outro 3 estádios. E o Altíssimo Criador disse para nós: eis que eles são um povo e começaram a agir, e agora não há nada irrealizável a eles. Vamos descer e confundir o idioma deles, de modo que não poderão entender um o que o outro diz, e serão dispersados em cidades e nações, e esse propósito não prosperará até o dia do julgamento. E o Altíssimo desceu, e nós descemos com ele para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens tinham construído. E ele confundiu o idioma deles, e eles não entendiam mais um o que o outro dizia, e eles cessaram de construir a cidade e a torre. Por essa razão toda a terra de Shinar é chamada Babel, porque o Altíssimo lá confundiu todos os idiomas dos filhos dos homens, e por conta disso eles se dispersaram em suas cidades, cada um de acordo com seu idioma e sua nação. E o Altíssimo enviou um vento poderoso contra a torre e a derribou sobre a terra, e eis que ela ficava entre Assur e Babilônia na terra de Shinar, e eles a chamaram de derribada derrota. Na quarta semana no primeiro ano 1688 ano início do 34º jubileu, eles foram dispersados da terra de Shinar. Os filhos de Noé alocados em suas respectivas áreas. Canaã leva injustamente a Palestina, apesar da ameaça de maldição. E Cã e seus filhos foram para a terra que eles deveriam ocupar, a que ele adquiriu como sua porção na terra do sul. E Canaã viu que terra do Líbano ao rio do Egito era muito boa, e ele não foi para a terra de sua herança para o oeste, em direção ao mar, e ele habitou na terra do Líbano, a leste e a oeste das margens do Jordão e das margens do mar. E Cã, pai dele, e Cuxi e Misraim, seu irmão disseram para ele: tu se estabeleceste numa terra que não é tua, a qual não nos caiu por sorte. Não faça assim. Tu e teus filhos cairão na terra e serão amaldiçoados, porque meio de uma revolta vocês se estabeleceram, e por uma revolta seus filhos cairão, e vocês deverão ser exterminados para sempre. Não habitem na habitação de Shem, porque para Shem e seus filhos esta terra foi sorteada. Maldito és tu, e maldito seja tu de todos os filhos de Noé. Pela maldição que nós nos obrigamos a nós mesmos pelo juramento na presença do Santo Juiz, e na presença de Noé nosso pai. Mas ele não o deu ouvidos e habitou na terra do Líbano do Amata até a entrada do Egito, ele e seus filhos até hoje. E por esta razão a terra é chamada Canaã. E Jafete e seus filhos foram em direção ao mar e habitaram na terra de sua porção. E Madai viu a terra do mar e esta não o agradou, e ele pediu uma porção para Cã e Assur e Arpachate, a esposa de seu irmão, e ele habitou na terra da Média, próximo à esposa de seu irmão até hoje. E ele chamou seu local de sua habitação e habitação de seus filhos de Média, devido ao nome de seu pai Madai.